Você sabe o que é acumulação primitiva de capital apontada por Marx? Não? Fica nesse vídeo que eu te explico. Antes de iniciarmos, é importante ressaltar a bibliografia utilizada para fazer esse conteúdo. Utilizamos O Capital, livro 1, capítulos 24 e 25, respectivamente, assim chamada Acumulação Primitiva e A Moderna Teoria da Colonização. Outro livro que a gente usou foi o Para Entender o Capital, do David Harvey, capítulo 11, chamado O Segredo da Acumulação Primitiva. As bibliografias estão disponíveis aqui na legenda para eventuais consultas. Dito isso, iniciamos. A acumulação primitiva de capitais, segundo o próprio Marx, consiste no processo de, abre aspas, separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho, processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção e, por outro lado, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. Fecha aspas. Ao destrincharmos a frase do filósofo alemão, podemos entender aspectos fundamentais. Primeiro, vamos nos atentar à seguinte frase: separação entre o trabalhador e a propriedade de condições de realização do seu trabalho. Marx está aqui se referindo ao processo de expropriação e expulsão dos trabalhadores rurais de sua terra, que na época era a maioria. O autor vai chamar isso de cercamentos, que foi um processo ocorrido no século XV na Europa. Para entender esse processo, é importante que a gente exponha rapidamente o contexto ali da época. No feudalismo, os servos tinham as terras dos senhores e utilizavam elas para produzir, em troca de parte da produção ser destinada ao sustento dos monarcas que ali nada produziam. Ou seja, tanto a terra, que equivalia às manufaturas, quanto as ferramentas eram dos trabalhadores. Entretanto, com a reinserção do dinheiro que havia ocorrido alguns séculos antes, as relações feudais interpessoais foram sendo dissolvidas, mesmo com certa resistência das sociedades europeias. Com isso, os servos passam a ser expulsos paulatinamente de suas terras e dos meios de produção, que passam a ser expropriados pela burguesia em ascensão. Ali, passaram a se criar as ovelhas para evitar com que essas pessoas voltassem às suas antigas práticas. Passemos adiante, mas agora nos atentaremos ao seguinte trecho da fala de Marx. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção. O processo que explicamos anteriormente tem como primeira causa a transformação da terra e dos meios de produção ali existentes em capital. Mas o que isso significa? Bom, significa que esses meios se tornaram, para a burguesia ascendente, um artifício de aumento do seu capital, ou seja, utilização da terra para produzir mercadorias e multiplicar seu dinheiro por meio da extração de mais-valia. A mais-valia é o processo pelo qual o capital se reproduz. Vejamos como isso funciona. Imagine uma fábrica de produção de parafusos, onde um trabalhador produz 100 parafusos por dia. Desses, apenas 20 são utilizados para sua remuneração. Os outros 80 são expropriados pela burguesia, que enriquece nesse processo. Essa diferença é a chamada mais-valia. Em resumo, o Novo Mundo mostra em específico a necessidade da expropriação do trabalhador, a aniquilação da propriedade fundada no trabalho próprio para originar a propriedade privada dos meios produtivos. Nos atentemos agora à última parte da colocação de Marx. Por outro, converte produtores diretos em trabalhadores assalariados. Esses antigos servos do sistema feudal, que foram desapropriados, se tornam vagantes, sem terras ou meio de produção, e lhe resta apenas a força de trabalho. Ou seja, essa conjuntura, ao mesmo tempo que fornece um quanto de capital necessário para que ela se reproduza, libera os indivíduos da terra e cria um exército de mão de obra para o capitalista. Apesar disso, não existia emprego para todos. Esses indivíduos eram tratados com muita violência, sendo criminalizados e até mesmo encarcerados, sendo taxados de vagabundos e de preguiçosos, o que na época se tornou crime. O processo de socialização dos trabalhadores assalariados ao sistema capitalista é brutal. Isso tem como finalidade inseri-los dentro da lógica de produção. Porém, a burguesia continua a utilizar do aparato estatal, assim como nos dias de hoje, para controlar essa força de trabalho, com regularização de salários e impeditivos de organizações sindicais em produções manufatureiras e rurais. Esse controle inibia os potenciais poderes coletivos do trabalhador. Neste ponto, é relevante apontar que não foram apenas os processos de cercamento de terra que permitiram o acúmulo dos meios produtivos. Na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, o Estado se alia à classe em ascensão e se torna um de seus braços de atuação. Nas palavras de Marx, conduz ao poder os extratores de mais valor, tanto proprietários fundiários como capitalistas. Houve a formação de uma burguesia inglesa composta pela aliança entre capitalistas rurais, comerciais, financeiros e manufatureiros. Essa conjuntura política toma de assalto o Estado e conduz às apropriações a partir das leis regidas em vigência de seus próprios interesses. O capital passa a utilizar o solo como meio de reprodução. Esse processo acaba por liberar mão de obra e parte dos meios de subsistência que eram consumidos.
ocorre uma mercantilização da oferta de alimentos e um aumento do consumo de bens, tendo em vista que muitos já não conseguiam produzir a sua própria subsistência. Qual o resultado? A expansão das trocas e o aumento do mercado doméstico mais forte, este último fundamental para o desenvolvimento capitalista inglês. A violência torna-se um meio do nascimento do capitalismo. Marx aponta que o dinheiro vem ao mundo com manchas naturais de sangue numa de suas faces, e continua: mas o capital nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés. Isso porque não só as terras foram roubadas da igreja, do Estado e dos trabalhadores, mas esse processo de acumulação inicial também é composto pelo processo de escravidão e colonização. Nas palavras de David Harvey, o sistema colonial, dívidas públicas, impostos escorchantes, protecionismo, guerras comerciais e etc., estes rebentos do período manufatureiro propriamente dito cresceram gigantescamente durante a infância da grande indústria. Esse conjunto de fatores foi o que Marx denominou a acumulação primitiva de capital. Este foi o nosso conteúdo, a gente espera que você tenha gostado. Se sim, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau!